Hello guys, how are you doing? E aí pessoal, tudo bem com vocês? What will we study today? O que vamos estudar hoje? Bom, vamos continuar estudando verbos, né? We will see infinitive and continuous forms. Vamos ver verbos no infinitivo, verbos que são usados no infinitivo, verbos que são usados no tempo contínuo, né? Quando a gente coloca ing nos verbos. Right? So, before we begin, subscribe to my channel and hit the notification bells because there are many videos coming. Então, assine o canal porque tem muita coisa vindo por aí, tá? Lembrando, a gente tem duas séries. A série de nível básico, que é a que você está assistindo, que ela é explicada em português. E temos a série intermediária avançado, que ela é totalmente em inglês. Right? So choose the one you like the most, the one you are most familiar with. Escolha aquela que você se familiarize mais, ou assista todos os vídeos também. You're welcome, mostly welcome. Você é mais do que bem-vindo aqui. So, let's get going, shall we? Vamos lá? Well, o que eu quis dizer com infinitivo? O que é um verbo no infinitivo? Você sabe o que é um verbo no infinitivo, né? Um verbo no infinitivo, por exemplo, to study, que é o verbo estudar, é um verbo no infinitivo. Então, esse to aqui, to study, to buy, to go, né? To begin, tudo são verbos no infinitivo. Quando eu tiro a preposição to, ele continua no infinitivo, né? Só que é o bare infinitive. É o infinitivo sem o to, né? Aqui, antes da gente começar a falar de verbos, quando a gente usa verbos no infinitivo ou não, vamos ver alguns verbos auxiliares ou verbos modais que são bastante usados com o infinitivo. Right? He will go shopping. Ele irá às compras. Will é o verbo auxiliar que leva os verbos para o futuro. Right? Remember? Depois do verbo will, qualquer verbo que vem depois do verbo will, ele vem no infinitivo. Então, nós usamos o infinitivo no futuro. Let's see another example. Would you like a piece of cake? Você gostaria de um pedaço de bolo, né? Would, que é o verbo que leva o verbo principal para uria, né? Para a desinência verbal uria, né? Que é o futuro do pretérito. Então, por exemplo, would like é gostaria. Would study, estudaria, né? Então, would you like a piece of cake? Depois do verbo would, o próximo verbo ele tem que vir no infinitivo, sem o to, tá? Que é a mesma situação que nós expusemos aqui. Another verb that it's very used with the infinitive tense. Outro verbo que é muito usado. She must get up early. Ela deve levantar cedo. Must means obligation, something that she has to do. Algo que ela tem que fazer. Então, é uma obrigação, algo que você tem que fazer. Então, must, depois do verbo must, o verbo que vier posteriormente, ele tem que vir também no infinitivo. Could you help me, please? Você poderia me ajudar, por favor? Né? Could é o verbo poderia, tá? E tem uma série de verbos que são usados para expressar
pedidos educados, ou quando você pede alguém para fazer alguma coisa. Offer, possibility, request, né? Você pode oferecer, você pode expressar possibilidade ou pedido. No caso aqui eu estou pedindo. Could you help me, please? We have already studied the verb could. Nós já estudamos esse verbo. Mas eu vou relembrar com vocês daqui a pouco, depois que eu terminar o último verbo modal que expressa possibilidade, eu vou fazer um resumão deles para vocês, tá? May I turn on the TV? Posso ligar a televisão? May também é um verbo que expressa possibilidades. Depois do verbo may, o próximo verbo que vier, ele tem que vir no infinitivo. Depois do verbo could, o próximo verbo também tem que vir no infinitivo. Então, é sempre infinitivo. Uma coisa que vocês estão reparando é, quando eu faço perguntas utilizando would, could ou may, eu não preciso de verbos auxiliares. O que eu estou dizendo é, eu não preciso de do, não preciso de does, não preciso de did, né? Que, de certa forma, a gente pode dizer que eles são auxiliares, mas tem um outro sentido. Você não precisa de verbos auxiliares para fazer pergunta. Eles fazem pergunta sozinho. É só você inverter, colocar o verbo no início da frase, certo? May and could can be used to ask something, ask someone something. Então, could, may podem ser usados para pedir alguma coisa. E são pedidos educados, né? May I go to the bathroom? Right? Could you help me, please? E assim por diante. She can't speak German. Ela não pode falar, ela não sabe, né? Ela não pode falar alemão. Can't, can, not, or cannot. O verbo can, ele expressa aqui um know-how, uma capacidade, uma habilidade que você tem. E ele pode ser usado também para expressar possibilidade ou para pedir alguma coisa, right? Can, could, may, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Might. She might phone me tomorrow. Ela pode me ligar amanhã. Might também expressa possibilidade. Alguns livros dizem que might é uma possibilidade mais remota. Outros livros que eu já vi nem fazem menção a isso. Então, assim, de modo geral, may e might, can, podem ser usados para mais ou menos as mesmas coisas, tá? Não tem tanta diferença assim, não. Mas eu aprendi lá no ensino médio, né, fundamental, eu aprendi assim, right? There are some books which teach us some things that we believe they are right, maybe they are right, né? Talvez esteja certo, né? As coisas que a gente vê nos livros. Mas, enfim, para utilidades práticas, você pode usar o verbo might para expressar possibilidades, para expressar possibilidades de algo acontecer, né? Todos esses tópicos aqui todos esses verbos, would, must, could, may, can, might, já foram abordados na nossa série Basic, right? So, you must open my Basic playlist. Eu tenho uma playlist básico, tá? No meu canal no YouTube, você vai lá, abre essa playlist e tem todos os vídeos lá. We have more than 80 videos by now. Nós temos mais de 80 vídeos até o momento.
E os vídeos estão estruturados por tópicos. Então, assim, se você tiver alguma dúvida específica em algum verbo, você vai lá que tem um vídeo dedicado àquele verbo. Right? We are here talking about these verbs, but the focus of this lesson is the infinitive. O foco dessa lição é o infinitivo. Por quê? Eu estou mostrando aqui que depois desses verbos, o próximo verbo que o acompanha, ele tem que vir no infinitivo. E esses verbos, eles têm que vir acompanhados de algum verbo, tá? Você não usa o verbo can sozinho. Você não usa o verbo might sozinho. Então, o verbo might vai exigir um outro verbo na frente. O verbo can também, o verbo may e assim por diante. Então, todos esses verbos aqui, ele tem essa estrutura. Por exemplo, will mais infinitivo. Então, vai ser would mais infinitivo, must mais infinitivo, could mais infinitivo, may mais infinitivo, tá? So, that's it. We have more verbs which we haven't talked about yet. Shall I bring you wine? Right? You are offering something. Você está se oferecendo. Olha, posso trazer a você vinho? Shall, gente, ele é usado para I e para we. De modo geral, ele tem o mesmo significado de will, tá? No futuro. Mas shall é somente usado para essas pessoas do discurso. É usado também nos tag questions, right? Let's go home. Vamos para casa. Shall we? Lembra que as tag questions são pequenas perguntas que nós colocamos no final da frase. Você tem uma frase na afirmativa, vírgula e um tag question, right? Então, let's, o tag question de let's é shall we? Let's check another one. Should. He should go on a diet. Ele deveria fazer entrar em uma dieta. Deveria fazer uma dieta. Should é o verbo deveria. E o verbo que o acompanha vem no infinitivo. So, summarizing the ideas we have taught here, all these verbs we have talked about in this lesson so far require the infinitive. Então, todos esses verbos que nós abordamos, o verbo will, would, must, could, may, can, might, shall e should, eles são acompanhados de um verbo no infinitivo. Eles fazem pergunta sozinho, tá? Ou seja, para fazer pergunta, você pega o verbo e traz para o início da frase. Eles fazem negativa sozinho. Então, eles não requerem verbos auxiliares como do, does ou did. Ok? Alright? Well, that's it. Next lesson, I will start with the difference of some of these verbs. Eu vou só trazer algumas diferenças do verbo can, may, could e might, antes da gente poder prosseguir, right? So, this was the lesson about the infinitive. The next lesson will be part 2 of this. Próximo vídeo vai ser a parte 2 desse tópico dos infinitivos, ok? So, see you next lesson. Bye, bye.